Nós precisamos equilibrar entre Marta e entre Maria. Andar um pouco em sintonia com uma, depois em sintonia com outra. Nós vamos ver isso e espero que a gente entenda durante a exposição das Escrituras. Vamos lá? Lucas 10, então, 38. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher, chamada Marta, hospedou na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, muito obrigado pela tua palavra que se encontra diante de nós nesse momento. Obrigado por tantos tesouros que nós podemos encontrar aqui. Então, Deus, fala mais uma vez com a tua igreja, venha de encontro com tantas e tantas necessidades que se encontram aqui essa noite. Deus, tu pode falar com a gente de diversas formas. Então venha confortar aqueles que precisam de conforto, venha confrontar aqueles que precisam de confronto, venha, Deus, trazer paz, refrigério, força, ânimo, ó Deus, a todos aqueles que necessitam. Pai, que a sua palavra seja mais uma vez um motivo de renovação em nossas vidas para o nosso convívio. Amém. Meus irmãos, então, como eu já disse, nós temos diante de nós um texto muito claro, um texto muito objetivo, um texto muito profundo. Então, esse texto começa relatando para nós que Jesus e os seus discípulos chegam a um povoado, a uma vilazinha. Lucas não diz para a gente qual é esse povoado, mas ele diz para a gente que ali nesse povoado existiam duas mulheres, Marta com sua irmã Maria. E elas fazem questão de receber Jesus e os seus discípulos na sua casa. Elas fazem questão de hospedar todos esses homens na casa delas. Mas conhecendo os outros evangelhos, nós sabemos que se trata, de Marta e Maria, como diz aqui. Mas os outros evangelhos, eles vão ser Mateus e Marcos, eles vão trazer um pouquinho mais de detalhes. Eles vão falar que elas moravam em uma vila que ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, bem próximo. Marta são irmãs de um homem que Jesus havia ressuscitado, de Lázaro, Então, Marta, que era amiga de Jesus, essa família que era muito amiga de Jesus, logo elas ouvem dizer: olha, o mestre está vindo para Jerusalém. Então elas fazem questão de hospedar ali Jesus e os seus discípulos. E Marta, Maria e Lázaro, é impressionante, porque principalmente no Evangelho de João, a gente vai ver que essa família era uma família por quem Jesus se agradava muito. É impressionante, porque diz que é uma família que Jesus escolheu amar. É uma família que Jesus escolheu fazer parte e fazer parte de forma profunda dessa família. Já pensou? A gente poder receber esse título de pessoas a quem Jesus resolveu amar, assim, escolheu amar. Entre tantas outras famílias, tantas outras casas, Maria, Marta e Lázaro, ele escolheu se agradar de uma forma mais profunda daquela família. E aqui no verso 39, a gente vê então que Maria, irmã de Marta, ela fica aos pés de Jesus, enquanto Marta, a sua irmã, está ali, suando, atarefada, fazendo uma coisa, fazendo outra. E parece algo bastante lógico nesse sentido. A gente vê Maria aos pés de Jesus.
Parece algo bastante lógico, porque você pode olhar para essa passagem e falar, nossa, mas claro que se Jesus estivesse na minha casa, o que eu ia fazer? O que você ia escolher fazer? Você ia escolher passar um café para Jesus ou se sentar aos pés de Jesus até acabar o papo para depois passar o café? Você ia conversar com Jesus. Você ia sentar ali, né? Não quero saber se Jesus está com fome, se não está, o quanto que ele andou. Eu quero conversar, eu quero sentir o cheiro, eu quero estar perto, né? Depois a gente pensa no café e no pastel, no pão, seja o que for. Mas, agora, o que não era lógico, não era normal, principalmente no judaísmo do primeiro século, meus irmãos, é uma mulher se assentar aos pés de um mestre, se assentar aos pés de um rabi para poder aprender com esse mestre, com esse professor. Por quê? Porque isso era somente para homens. Somente os homens tinham esse direito de se sentar aos pés do mestre. Por exemplo, o apóstolo Paulo diz que ele aprendeu aos pés de Gamaliel. Bem esse sentido, de se sentar e comer a poeira que sai dos pés do seu mestre. Esse é o papel do discípulo, de absorver o que ele puder dos ensinamentos do seu mestre. Então, rabi nenhum, mestre nenhum, aceitaria que uma mulher se assentasse aos seus pés para poder aprender com ele. Mas a gente vê Jesus aqui quebrando um paradigma muito grande na época. Ele permite Maria ficar ali. Ele permite e trata Maria com cuidado, com zelo, com amor. Mas a gente vê que isso gera uma situação um pouco chata na casa, não é? O que acontece com Marta? Ela gosta da atitude de Maria? Não. Marta olha para aquilo e fala, onde se viu? Até porque, muito provavelmente, Maria era a irmã mais velha. Então, quem que tinha que estar realizando a maior parte do trabalho era Maria, e não Marta. Marta ia ser mais aquela facilitadora, mas ela era que estava ali suando, com barriga no fogão, barriga na pia, né, cortando cebolinha, tomate, fazendo molho, fazendo tudo que precisava para que eles pudessem ter ali uma refeição muito boa. Por que a gente vê que isso acontece? Porque o que Marta queria também? Ela que queria estar lá. Ela que queria estar aos pés de Jesus. Ela era a irmã mais velha. Se tinha alguém que poderia ter um direito maior, era Marta. E não Maria. Mas algo atrapalhou, impediu que ela sentasse para ouvir o que o mestre estava dizendo. E no verso 40, a gente encontra ali, o texto diz que Marta estava ocupada em muito serviço. Talvez a melhor tradução seria que Marta estava muito ocupada e muito distraída. Distraída aqui seria a melhor palavrinha para traduzir aquilo que Marta estava vivendo naquele momento. Porque é como alguém que está tão distraído que não sabe nem para onde que vai direito. Ou seja, alguém que está sendo puxado ali para dois lados. Por exemplo, sabe quando você recebe alguém em casa? Nossa, melhorou bastante. Obrigado. Eu estava gritando aqui. Sabe quando você recebe, assim, alguém em casa, e aí você está ali conversando com a pessoa, e de repente você olha para a mesa e fala, meu Deus, cadê o sal? Aí você sai da mesa e vai pegar o sal. Né? Aí você volta, está conversando com a pessoa, aí de repente você olha, ué, cadê o açúcar? Né? Para adoçar o café. Daí você sai. Olha, a maionese para passar no pão. Né? Você fica distraído, você fica preocupado ali com muitas coisas, mas você não consegue ali ter um relacionamento profundo. Não é? Conversar com aquela pessoa como você deveria. Então, você não para sossegado conversando com os convidados porque você está distraído, você está sendo puxado de um lado para o outro, porque justamente você quer servir muito bem aquelas pessoas que estão ali na sua casa. Quem é que gosta de servir bem os outros? Eu sei que tem muitos irmãos aqui que servem, né? E servem muito bem. As pessoas, quando vão lá em casa, dá até vergonha, né? Porque a gente não costuma colocar bebida, por exemplo, na mesa, né? Aí, quando a gente vê, as pessoas ali já estão comendo assim, né? Estão meio que
A gente, meu Deus, né? Cadê a bebida? Cadê a água? Cadê o suco ou qualquer coisa, né? A gente perde de feio, mas a maioria dos irmãos aqui, glória a Deus, né? Tem muito a nos ensinar nesse sentido, porque é bom receber bem as pessoas, né? Até tem gente que gosta de fazer um prato especial, né? Um prato para refeição, um prato para sobremesa, um prato para xícara, né? Talheres, assim, isso é muito bonito. Né? A gente não tem essa paciência, assim, né? Mas isso é muito bonito, é muito bom receber as pessoas assim. Imagina receber o próprio Jesus na sua casa. Né? O que você faria? Talvez você faria algo muito melhor do que isso. Mas a gente vê aqui que Marta estava distraída com muito serviço. Então, o que Marta faz? Ela se aproxima de Jesus e pergunta: "Ô, Jesus, Senhor, Mestre, você não se importa? Você não se importa de eu estar aqui servindo, ralando, suando, trabalhando, pegando no pesado? Olha aqui, são 13 homens que a gente vai ter que dar de comer hoje. Né? São 13 homens famintos que vêm já de uma grande viagem e a gente precisa dar de comer. E eu estou aqui, ó, tanque, cozinha, tanque não, né? Pia fogão, pia fogão. E a minha irmã Maria está aí. Você não se importa que eu estou aqui sozinho? Fala para ela se levantar e vir aqui me ajudar. E qual que é a resposta de Jesus diante dessa acusação que Marta fez contra Maria? Ali no verso 41. A gente vê como é que Jesus fala. Ele fala com cuidado, com carinho, com atenção. Ele diz: Marta, Marta. Um modo assim carinhoso de falar: Marta, Marta, se você soubesse, né? Se você soubesse, você está aí preocupada com tanta coisa, distraída, inquieta com muitas coisas. E essa palavrinha preocupada aqui já apareceu em uma das nossas reflexões. Lembram quando nós tratamos da parábola do semeador, em Lucas capítulo 8? Onde fala da sementinha que cai entre os espinhos e por causa das preocupações da vida, por causa das distrações da vida, por causa das inquietações da vida, pelas buscas dos prazeres, da riqueza, do conforto, por essas tantas distrações, essa sementinha, ela cai no meio dos espinhos e ela é abafada ali. Ela fica sem ter como respirar, ela não amadurece, ela não produz fruto. E essa mesma palavrinha que Jesus usou lá na parábola, Jesus usou aqui para falar com Marta. Ele diz: Marta, Marta, as suas distrações, as suas preocupações estão te atrapalhando, você está inquieta demais, achando que tudo está nas suas mãos, achando que você precisa resolver todas as coisas, achando que você precisa fazer e fazer. Mas olha, aquilo que Maria encontrou não pode ser tirado dela. E Maria encontrou a boa porção. A boa porção, ou a boa parte, que seria melhor traduzir também pela boa porção. Por quê? Porque essa palavrinha aqui, ela está justamente dentro desse contexto. O que Marta está preparando? Uma refeição. Né? E por isso que Jesus usa essa boa porção, que tem a ver com refeições. Mas a melhor ideia aqui é que ela escolheu a melhor porção da comida, ou seja, Maria escolheu a melhor porção da comida que ela poderia escolher. Mas Marta, como você está preocupada com muitas coisas, você está distraída, Marta. E você está perdendo a atenção daquilo que você tinha que dar, que é para a melhor porção, que é para o prato principal. E ele diz: olha, Maria escolheu o prato principal. Ela está com uma boa porção agora. E isso não pode ser tirado dela. E perceba, meus irmãos, que Marta não estava fazendo nada de errado. O que tinha de errado em ela servir, trabalhar, cuidar dos seus convidados? Ela estava servindo Jesus, 13 homens para alimentar em casa, ou seja, a intenção dela era excelente. E aqui tem algo que nós precisamos observar, que geralmente não são coisas ruins que nos distraem. Geralmente são coisas boas que nos distraem daquilo que é essencial. São coisas boas que nos distraem daquilo que é realmente
importante. Então, nós acabamos nos distraindo, tirando nossos olhos e o nosso coração de onde eles deveriam estar. Então, esse texto, ele é isso. Não tem o que explicar mais. É simples, né? Objetivo, claro, curto, mas tem algumas aplicações que nós podemos tirar desse texto e eu queria trazer para a gente hoje. E a primeira aplicação, o primeiro ponto, é que o bem não precisa ser realizado de forma extraordinária. O bem não precisa ser realizado como algo assim grandioso, extraordinário, sabe? Como se fosse um evento grandioso nas nossas vidas. Por quê? Aqui nós vemos Marta, e ela está distraída com o serviço. Como eu já disse, não tem nada de errado, ela estava servindo, ela estava realizando algo bom, mas tem muitas coisas boas que nós deveríamos organizar melhor em nossas vidas, para que elas não nos distraiam daquilo que é o importante. Devemos organizar as coisas boas na nossa vida, para que elas não nos tirem os olhos, o coração, a atenção, daquilo que realmente é essencial nas nossas vidas. Por quê? Muitas vezes, a gente acha que para fazer o bem, a gente precisa fazer o bem assim de forma ampla, fazer o bem de forma total. Tanto que tem muitas coisas que a gente pode fazer, mas às vezes a gente olha para aquilo e você diz, não, se não for para fazer de forma total e plena, não. Eu prefiro nem fazer aquilo, não é? Eu prefiro nem me envolver com aquilo. Mas isso não é verdade. Por quê? Porque servir alguém não precisa ser um evento. Não precisa ser algo extraordinário. Como, por exemplo, receber alguém na sua casa. Muitas vezes, a gente não pode fazer da melhor forma possível, mas a gente pode fazer dentro das condições que Deus nos deu. Então, a gente não precisa ter a perfeição para servir alguém. A gente pode servir de que forma? Com aquilo que Deus nos colocou nas nossas mãos. Por exemplo, pastor, eu não sei pregar, eu não sei ensinar, eu não sei tocar teclado, violão, bateria, eu não sei cantar, eu não sei mexer na mesa, tem muitas coisas que eu não sei fazer, mas olha, eu poderia chegar 20 minutos antes e orar pelo culto. Isso eu poderia fazer. Excelente. Glória a Deus. É um serviço tão digno para o corpo da igreja, né, para a igreja, tanto quanto os outros. Pastor, eu não sei fazer nada dessas coisas aí, mas olha, eu gostaria de ficar responsável para conversar com os visitantes no final do culto. Glória a Deus. Isso é essencial para o serviço, para o desenvolvimento da igreja. Pastor, eu não sei fazer essas coisas aí, mas eu tenho senso de organização. Eu poderia talvez vir um pouquinho mais cedo e deixar a salinha das crianças organizada para as professoras, né? Só ficarem preocupadas ali com o conteúdo e os alunos chegarem nas salinhas e já está tudo organizado. Glória a Deus. Isso é uma coisa grandiosa que faz toda a diferença. Pastor, eu não sei fazer nada dessas coisas, como eu já vi esse caso, mas eu sei apontar o lápis das crianças. Eu gosto de apontar lápis. Glória a Deus. Apontar o lápis de cor das crianças é extremamente necessário, né? Não é, professores? Não é? Porque os lápis estão sempre quebrados. Não que elas não possam fazer isso, claro que elas podem, né? Mas se tiver alguém que gostaria de fazer isso, deixar o ambiente mais confortável nesse sentido, então... que elas caiam assim de uma forma ordenada,
para que você observe e fale, então é nessa sequência que eu preciso seguir. Tem como fazer isso? Para organizar a vida? Organizar as prioridades? Não tem como fazer isso. Então, por isso que colocar as prioridades em ordem exige esforço e exige tempo. E Jesus está ensinando aqui que não é que você deve deixar de servi-lo para apenas ouvi-lo. Jesus está querendo dizer aqui que para organizar as suas prioridades, você precisa aprender primeiro a ouvir. Máquina como um robô. Mais ainda para dormir, né? Talvez o mesmo tanto que a gente já dorme hoje. A gente está no mundo de Marta. Nós queremos fazer. Mas esse ritmo de vida muitas vezes nos cobra um preço alto. Não é verdade? Nos cobra um preço alto. O ativismo, que é isso, por exemplo, vai te levar inevitavelmente à comparação. O que Marta fez aqui? Ela olhou para Maria, olhou para ela, olhou para tudo aquilo que estava acontecendo e... Não, que negócio é esse? Eu estou aqui trabalhando, eu faço parte de 15 ministérios na igreja, e aquele irmão e aquela irmã não faz nada. Que negócio é esse? Será que é tudo eu, Senhor? Será que é só eu que trabalho? Será que é só eu que sei? Será que o Senhor não pode falar para aquele irmão, para aquela irmãzinha, despertar um pouco, parar de esquentar banco e vir trabalhar? Não é isso que Marta faz. Ela, de tanto ativismo, de tanto querer fazer, ela inevitavelmente ela cai nessa questão da comparação. E ela foi rancorosa com a irmã dela. Ela questiona até mesmo a bondade de Jesus. Senhor, você não vai fazer nada? Eu aqui trabalhando e minha irmã aí, apenas sentada. Sabe qual que é o problema, meus irmãos? É que quando a gente age assim, é porque nós não estamos gastando tempo como Maria. Se capacitando primeiramente aos pés do Senhor Jesus. A gente vê que Marta, ela serviu, mas ela serve nas próprias forças. Ela serve buscando o reconhecimento de Jesus, daqueles que estavam lá. E o que acontece quando a gente...
mais reclamamos. É ou não é verdade? É aquilo do qual mais nós reclamamos. Pastor, mas eu não consigo ler a Bíblia, eu não consigo ter meu tempo de orar, eu não consigo fazer a minha devocional, eu não consigo. E a gente vai ver, meus irmãos, que não tem jeito, não tem bula, não tem segredo, não tem um outro tipo de caminho que sustente a nossa fé cristã, a não ser o quê? Leitura bíblica e oração. Leitura bíblica e oração. Leitura bíblica e oração. Sabe aquela pergunta que um dia alguém fez? Qual asa é mais importante para o passarinho? A esquerda ou a direita? As duas, né? Tanto a direita quanto a esquerda. Então, o que é mais importante para o cristão? Ler a Bíblia ou orar? As duas asas. Nós precisamos dessa dieta, né, nas nossas vidas. Mas o fato é que nós temos muitas coisas para fazer. A gente está sempre super ocupado, seja um empresário, seja um estudante, seja um funcionário público, né? Seja uma dona de casa, então nem se fala, né? Uma mãe dona de casa, então nem se fala. Ou seja, todos nós temos muitas coisas para fazer. E como eu disse antes, o dia tem apenas 24 horas, né? Então, se você não ordenar o seu dia de tal forma que você priorize o essencial, que você priorize o importante antes do urgente, o que vai acontecer? O urgente sempre vai te dominar. Porque o urgente é geralmente aquilo que não é o mais importante. Geralmente aquilo que não é o essencial para a sua vida. Porque o importante não tem prazo de entrega. Você tem prazo de entrega para entregar a sua oração? Você tem prazo de entrega para entregar a sua leitura bíblica? Sua devocional? Não tem. Se der meia-noite, vai virar outro dia, você simplesmente não fez. Você não tem prazo de entrega, né? Então, o grande problema nisso tudo é que nós vivemos aí um tipo de religiosidade sem sentido. A gente acaba achando ou reduzindo que o cristianismo é bater o cartão no domingo à noite. E aí eu já resolvi tudo a minha vida espiritual. Só que a gente se esquece, meus irmãos, que a nossa espiritualidade é muito mais do que os cultos de domingo à noite. São importantes, são essenciais. Não é urgente, mas é importante, é essencial, né? Mas uma espiritualidade realmente saudável se desenvolve dentro de um relacionamento. E é esse relacionamento que vai dar sentido ao seu cristianismo. Se não viver esse relacionamento, não é? É um tipo de religião vazia. Mas qual que é a grande questão? Relacionamento exige esforço. Relacionamento exige tempo. Relacionamento exige dedicação. Você que é casado aqui, você sabe muito bem disso. Que não tem como você chegar assim para o seu marido ou para a sua esposa e falar: ai, meu amor, meu benzinho, eu te amo tanto, mas eu não tenho tempo para você. Cola? Não cola, né? Porque não existe uma coisa separada da outra. Como que você ama, mas você não dedica tempo para relacionamento? Então, se você ama, você investe tempo. O mesmo diz respeito ao nosso relacionamento com o Senhor. Ah, Senhor, eu te amo, usa a minha vida, né? Eis-me aqui, faz a oração de Isaías, né? Faz de mim o que o Senhor quiser. Mas está difícil de orar, está difícil de ler a Bíblia, está difícil de fazer um devocional, né? Está ali meio manco assim, voando com uma asinha, a outra, né? Mas vai indo assim, né? Mas não tem como conciliar a coisa. Então, da mesma forma, o casamento. Nenhum casamento sobrevive, porque uma vez por ano, você pega a sua esposa e leva ela para jantar no aniversário de casamento. Já pensou o casamento se resumir só a isso? Porque uma vez do ano você dá atenção para sua esposa, fala assim: ah, meu amor, hoje nós vamos fazer uma grande viagem. Casamento sobrevive disso? Não. Casamento sobrevive do quê? Relacionamento. Dedicação de tempo. Doação de tempo.
né? Então, é através de pequenos atos diários, constantes, que um relacionamento sobrevive. São as conversas, as trocas de carinho, de elogios, coisas diárias, coisas pequenas, não são eventos, não são coisas extraordinárias. O nosso relacionamento com Deus. Já pensou se o nosso relacionamento com Deus se baseasse apenas em retiros? A gente vai ficar 1 ano esperando. Eles têm ali a sua validade, mas já pensou se o nosso relacionamento com Deus se baseasse apenas em grandes eventos, em retiros, em encontros da fé? Essas coisas sustentariam a nossa fé? Não. O teu corpo, você, por exemplo, você consegue passar a semana inteira sendo sustentada por um grande churrasco no domingo? Não tem como. Você precisa fazer 3 refeições diárias, né? Você precisa parar, comer, né? Botar a glicose em dia. Então, o teu relacionamento com Deus vai ser sustentado por você se sentar aos pés de Jesus diariamente, se relacionar com Jesus em oração, conhecê-lo através das Escrituras, ouvi-lo através das Escrituras, para que assim você possa servi-lo melhor. Então, o sustento da fé, meus irmãos, é diário. Então, o que eu preciso fazer? Organizar as minhas prioridades. Eu preciso me esforçar para organizar a minha vida. Eu tinha um professor no seminário que dava raiva dele. Dava raiva. Porque no seminário é muita leitura, é muita coisa, é uma loucura de leituras. Ou seja, no seminário a gente lida com a Bíblia todo dia, todo momento. É Bíblia, mas eu estou lidando com a Bíblia de que maneira no seminário? De forma técnica, puramente técnica, né? Profissional, vamos dizer assim. Eu posso ler a Bíblia sem escutar o que Deus fala. Isso é muito fácil dentro de um seminário. Isso é muito fácil dentro de um ministério pastoral. Eu preciso pegar a Bíblia para fazer o sermão de domingo, né? Para falar aquilo que os outros precisam ouvir, mas e eu? Ou seja, o que esse professor falava? Ele era o professor mais fraco que a nossa turma tinha. Mas ele foi o professor mais importante na minha vida ministerial. Porque aquilo que ele falava me dava raiva. Mas foi aquilo que ele falou que me fez mudar de posicionamento. Mas, ao mesmo tempo, sabendo que isso é uma guerra contra a minha carne. O que ele falava? Ele falava, olha, se vocês não têm tempo de fazer devocional, ele era aquele que cobrava devocional. Ele cobrava devocional dos alunos. Ele falava, olha, se vocês não conseguem fazer devocional durante o dia, acorda mais cedo. A gente fala, meu Deus, mas a gente já vai dormir, às vezes, 1h da manhã, tendo que acordar 6h da manhã. Ele falava, não tem problema, levanta mais cedo, acorda 5h. Porque aquilo que vocês viverem aqui dentro, vocês vão levar para a vida ministerial de vocês. E batata, né? Aí vira uma chavezinha e a gente muda de posicionamento. Ou seja, a gente precisa pegar a nossa vida e organizar aquilo que é prioridade, aquilo que é importante, das coisas que são urgentes e que podem tomar o tempo dessas coisas. Tem um pastor, escritor, Paul Tripp. Ele tem um livro muito legal, dedicado principalmente para pastores, que é Vocação Perigosa. E ele diz o seguinte nesse livro: eu estou cada vez mais convencido de que o que dá motivação, perseverança, humildade, alegria, ternura, paixão e graça ao ministério, adivinha o que é? É a vida devocional daquele que está realizando o ministério. Aí ele diz, quando admito diariamente o quanto eu sou carente, meditando diariamente na graça do Senhor Jesus Cristo e me alimentando diariamente da sabedoria restauradora da sua palavra, eu sou motivado a compartilhar com os outros, ou seja, eu não me motivo somente a mim mesmo. Eu não trago graça e força somente a mim mesmo, mas através disso, eu sou motivado a compartilhar com os outros a graça que recebi a cada dia das mãos do meu Salvador. Por que a gente não tem o que compartilhar, irmãos? Porque a gente não tem, literalmente, o que compartilhar. Porque a gente não tem conteúdo, porque a gente não tem bebido, porque a gente não tem se deleitado, porque a gente não tem ouvido, porque a gente não tem feito
devocional. Às vezes é aquele 15 minutinhos, né, do seu dia. Então, se diariamente você não receber graça das mãos do seu Salvador, mais cedo ou mais tarde, você vai estar oco, você vai estar vazio, você vai estar frio, você será um poço de água, mas um poço de água sem água. Sem água para oferecer aos outros, para entregar aos outros. Então não adianta querer viver como Marta, apenas fazendo, se você não consegue se sentar aos pés do seu Salvador e deixar que Ele te encha da graça dEle, da sabedoria, do amor dEle, para que quando você for cheio, outros também possam ser cheios daquilo que se encontra em você. E aí você está transbordando e pronto para amar o seu próximo. Então, quando a gente apenas dá, ao invés de receber, logo, eu também começo a achar que ninguém merece, que ninguém me valoriza, que somente eu faço as coisas. Assim eu me torno como Marta, eu olho para Maria e falo para Jesus, você não vai dar um jeito, né? Só eu que estou trabalhando aqui, e aí Jesus vai olhar para você e vai falar, você está precisando sentar um pouquinho também, né? Vem cá, vem ouvir. Você está precisando ouvir antes de começar a fazer as coisas. Então, meus irmãos, a gente precisa organizar a nossa vida, ritmo de Marta e Maria, Marta e Maria. Mas aí você pode se perguntar, isso teve efeito na vida de Marta? Isso teve efeito na vida de Maria, de Marta e de Maria? Lá em João 11:20, a gente percebe isso. Evangelho de João 11:20. É um texto bem conhecido da gente. Diz assim, Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou... Ela gosta de sentar, né? Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que mesmo agora, olha o que ela fala. Tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. E Jesus disse a ela, o seu irmão há de ressurgir. Olha o que Marta responde. Eu sei o que há de ressurgir na ressurreição no último dia. Então Jesus declarou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? E olha a resposta final de Marta. Será que teve transformação? Sim, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. Apenas 2 pessoas nos evangelhos fazem essa declaração. Quem é? Marta e Pedro. Será que o coração de Marta foi transformado? Jesus não se preocupou em mudar a situação, mas ele queria mostrar para Marta aquilo que precisava ser mudado ali no coração dela. E ela já cria em Jesus, como os discípulos demoraram para crer, mesmo depois da sua ressurreição, como Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, muitos dos que ouviam Jesus não entenderam. Marta entendeu. Mas e Maria? Maria foi transformada por isso aqui? João 12, verso 1, fala para a gente. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta, como estava Marta? Servindo. E Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, mas olha o que Maria faz. Pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse, por que este perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Ele disse isso, daí Lucas coloca uma nota de rodapé aqui, né? Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Mas aí então Jesus disse, deixe-a, que ela guarde isso para o dia do meu sepultamento, porque os pobres estão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Então, olha a atitude de Maria. Ela derrama um vidro de perfume de nardo, um perfume valiosíssimo. Os comentaristas bíblicos dizem que o valor desse perfume aqui equivaleria... meu Deus, hoje estou errando as palavras.
equivaleria a 2 anos de trabalho, sem parar. E ela derrama todo esse perfume ali aos pés de Jesus. Os discípulos, mesmo depois da morte, não tinham entendido, mas Maria, com essa atitude, ela mostra que ela entendeu, que Jesus é aquele que haveria de... Maria entendeu que Jesus veio para se entregar por nós, pecadores, que vivem como Marta, tentando agradar ao Senhor com tudo aquilo que a gente faz, né? Mas que nós possamos aprender que nós precisamos não somente fazer, mas que nós precisamos nos assentar aos pés do Senhor e ouvir aquilo que Ele tem para nos dizer, para que assim Ele possa nos capacitar, nos instruir, para que a gente possa servir. E assim, servir para a glória dEle. Concluindo, então nós precisamos estar atentos. Ao que nós precisamos estar atentos? Como nós temos servido? Como você tem servido, meu irmão, minha irmã? Você tem servido como um fruto do seu relacionamento com Jesus? Você tem servido como um fruto do seu... Ou você não serve e você poderia estar servindo?